Lei 9.605, de 1998, crimes ambientais. Para uma melhor compreensão, nós dividimos aqui, ó, em 5 tópicos. Nós temos os crimes contra a fauna, crimes contra a flora, da poluição e outros crimes ambientais, crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, crimes contra a administração ambiental. Então, vamos começar aqui com os crimes contra a fauna, que vai do artigo 29 a 37. Vamos acompanhar aqui. O artigo 29 nos diz que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, está vendo aqui que eles nos trazem as seguintes características. Sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, tá? As autoridades ambientais. Então, se você não tem autorização para matar algum animal silvestre ou para caçar, enfim, você estará sujeito a este crime. O parágrafo 1º nos diz: incorre nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida, quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural, quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Então, percebe que essa norma precisa de complementação. Ela fica aí no ar. Quem que é essa autoridade competente, né? Nós temos lá o IBAMA, que decide, não decide assim de forma autoritária, mas baseado nos estudos e na prática, os animais que estão em extinção, por exemplo. Então, ali tem a lista de animais em extinção. Então, se você mata um animal desse, sem autorização, sem algum excludente que te permite fazer tal ato, está sujeito a esse crime. Ou você impede a reprodução desses animais, também comete o crime, tá? Então, na questão ali, você tem que se atentar. Ela pode te dizer que aquele animal, ele é da fauna silvestre ou que está em extinção. Então, esses detalhes que vai fazer você acertar ou errar a questão, tá? Então, e analisar também se o sujeito do crime ele tem ou não autorização para cometer aquele ato. Então, prosseguindo aí, parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécime silvestre não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando a circunstância, deixar de aplicar a pena. É muito comum. Também até em noticiário você vê pessoas criando animal da fauna silvestre. E ele pode ser da fauna silvestre e não está em extinção, tá? Então, tem pessoa aí que cria um arara, por exemplo, né? Ou um papagaio, algum tipo de ave que é da fauna silvestre e você precisa de autorização para isso. Ah, professor, mas eu tenho um vizinho que tem um monte de pássaros lá e umas espécies que eu acho que são raras, enfim. Está cometendo crime? Se não tiver autorização para ter esses animais, ele comete crime sim, tá? Então, é isso aqui que a lei está nos dizendo. Então, se você pode ter animal silvestre? Sim, mas precisa de autorização para isso. E o parágrafo 2º já nos traz aqui uma excludente, ó. No caso de guarda doméstica, não considerada ameaçada de extinção. Então, o requisito é esse, não pode estar em extinção. Considerando a circunstância, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Então, você cuida do animal, né? O animal já tem um apego com você, e o animal não está em extinção, o juiz pode deixar de aplicar a pena. O que é que nos diz o parágrafo 3º? São espécimes da fauna silvestre todos aqueles
pertencentes às espécies nativas. Então, está definindo o que é a fauna silvestre. Migratórias ou quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado. Então, qual que é a pena base aqui, ó? Aqui, ó. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Então, de 6 meses a 1 ano, você pode ter a pena aumentada pela metade. Então, a mínima de 6 meses, a máxima 1 ano. Pena baixa, né? A pena é aumentada de metade se o crime é praticado contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. Em período proibido a caça, durante a noite, com abuso de licença, em unidade de conservação, com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição. Professor, esse aumento de pena que é cobrado, é cobrado. Se você for resolver questões, você vai perceber que sim. Mas qual desses requisitos que as questões mais cobram? A pena aumentada à metade, cobra mais à noite. Ele vai te colocar a questão lá que o fato foi feito à noite, ou que o fato foi cometido em unidade de conservação. Então, esses dois aqui, você tem que ficar muito atento, tá? Isso aqui, ó, foi cometido em unidade de conservação. Outro que cai bastante é o inciso 1º. Tem que saber todos? Claro. Mas o que eu vejo mais nas questões são esses 3 aqui. Parágrafo 5º. A pena é aumentada até o triplo. Aqui, ó. Lá é pela metade, aqui é até o triplo. Se o crime decorre do exercício de caça profissional. Sexto, as disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Por que que aqui é caça e não se aplica à pesca? Porque nós temos um artigo em específico de pesca, tá? Só por isso. Artigo 30. Exportar para o exterior peles ou couros de anfíbios e répteis em bruto sem autorização da autoridade ambiental competente. Tá vendo que aquela aula de biologia que você teve no ensino médio, você tinha que ter prestado atenção, professor, o que é anfíbio, o que é réptil, né? Então, volta lá para a época da escola para entender o que a lei está nos dizendo aqui. Então, exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente. Reclusão de 1 a 3 anos. Olha aqui, ó. A pena já é maior do que a anterior, né? A anterior era de 6 meses a 1 ano. Aqui já é 1 a 3 anos. 31. Introduzir espécime animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Detenção de 3 meses a 1 ano. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Isso aqui é campeão, né? Das questões. Por que é campeão? Porque, inclusive, teve uma alteração na lei para 2 tipos de animais. Que é o famoso maus tratos, que a mídia retrata os maus tratos a animais. Então, está previsto aonde? No artigo 32. É um artigo que você tem que saber, porque tanto vai ser cobrado em texto lá na sua prova, se tiver português, que costuma trazer alguns textos assim, quanto aqui na parte do direito penal. Vamos ler aqui de novo. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativo ou exótico. Cortar o rabo do cachorro, que as pessoas fazem quando o cachorro é filhote lá, deixa só o toquinho. É crime? Artigo 32. É crime, você está mutilando o animal. Não pode? Não pode. Tá? É crime. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Olha que pena ridícula, né? Muito baixa, de 3 meses a 1 ano e multa. Os parágrafos aqui que são importantes você aprender.
Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos, né? Então, você não pode testar mais produtos em animais, que era comum, né? Faziam-se a testagem de produtos em animais. Não pode, é crime, artigo 32, parágrafo 1º. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Isso aqui foi uma luta. Então, nós saímos da detenção de 3 meses a 1 ano. Se você abusar, maltratar animal, qualquer tipo de animal, você está sujeito a apenas de 3 meses a 1 ano e multa. Mas se o animal for um cão ou um gato, aí a coisa muda. A pena sai de 3 meses a 1 ano e vai para 2 anos a mínima e a máxima de 5. Também previsão de multa e proibição da guarda. Fechou? Então, esse é o X da questão. Quais animais? Cães e gatos. Só os dois. Se o crime for contra esses dois, cão ou gato, a pena muda. Se for um hamster, se for qualquer outro animal, de 3 meses a 1 ano. Se for cão ou gato, de 2 a 5, multa e proibição da guarda. Fechou? Isso aí você tem que aprender. De todo crime ambiental, isso é o mais importante, tá? É o mais incisivo. É o que mais vai ser cobrado e é o que é cobrado. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal, tá? Então, se o animal morrer, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3. Professor, como que eu vou gravar morte? 1/6 a 1/3. 1/6. Imagina o sexto para carregar o animal morto e o terço para você rezar pela morte do animal, tá? É um jeito de você gravar aí o aumento da pena. Fechou? 1/6, o animal está aqui, que você está carregando, que morreu, e 1/3 que você está rezando pela morte do animal. Então, é um jeito de você gravar um aumento de pena. 33. Provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Então, quando você faz poluição na água, tá? Incorre nas mesmas penas quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de agricultura de domínio público. Quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente. Quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre barcos de moluscos ou corais, devidamente marcados em carta náutica. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Outro artigo muito importante, que é da pesca, né? Artigo 34. Quando não se pode pescar. Nós temos um período nos estados, né? São períodos diferentes, cada estado adota o seu, em que fica proibido o período de pesca. Qual que é a pena aí se você pescar quando estiver proibido ou o local estiver interditado? Detenção de 1 ano a 3 anos, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Incorre nas mesmas penas quem pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores ao permitido. Pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pescas proibidas. Então aqui nós temos duas situações. Nós temos uma, quando você pesca em época proibida ou em local interditado, ou se você... Ou tá tudo ok, você pode pescar. Só que você pesca o peixe em tamanho que não se pode pescar, é inferior ao permitido, ou seja, o peixe é muito pequeno. Ou quando
você usa ferramentas que são proibidas, mesmo você tendo autorização para pescar, está em período permitido, mas você usa de apetrechos que não se pode pescar, ou se você comercializa, industrializa esse pescado, mas que é proibido. 35. Pescar mediante a utilização de explosivos ou substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante, substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. A reclusão é de 1 a 5 anos, uma pena mais alta. E aqui já é reclusão, não é detenção. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais e tróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção constante nas listas oficiais da fauna e da flora. Então aqui está te explicando o que é pesca, tá? Quando que você vai ficar sujeito à pesca. 37. Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente, por ser nocivo ao animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Então, o artigo 37 está ali dizendo quando será permitido o abate de animal. Tá? Nós sabemos que tem regiões em que o órgão, a autoridade competente ambiental, ela permite, por exemplo, o abate de javali. Às vezes, numa plantação está infestada desse animal, então se permite a caça porque ele destrói a plantação, né? Ou mata outros animais, então é um período em que você tem uma permissão e que você pode abater. Ou também que no estado de necessidade, né? Você está com fome, ou sua família, você precisa abater esse animal para saciar a fome. Para a gente fixar melhor o conteúdo, vamos resolver a questão? Vou trazer para você aqui, você pausa o vídeo, faça a leitura e depois respondemos em conjunto. Fechou? E ver se você acerta ou não. A questão aí. Conseguiu? Em que condição o abate de animal não é crime, de acordo com a lei de crimes ambientais? A. Em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. B. Quando a pessoa se sentir ameaçada. C. Quando estiver em extinção. D. Quando tiver uma superpopulação desses animais. Olha que interessante, a questão quer saber o quê? De acordo com a lei. Então, de acordo com o texto de lei. Qual que é o texto que está lá na lei? Letra A. Em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. É o artigo 37, inciso 1º da Lei 9.605 de 98. Fechou? Então, aqui nós vimos os crimes contra a fauna. Então, você tem que observar aqui dois em especial, que é o abuso e os maus tratos, e a pesca, né, que são questões que são mais cobradas nas provas. Então, faça a leitura de todos esses artigos, tenta imaginar na prática, né, para você conseguir fixar e resolva questões para você absorver melhor o conteúdo. Show?